escolher uma, eu acho que o Dorival Júnior é o grande culpado hoje. Ele teve semanas para trabalhar em alguns momentos do campeonato e não conseguiu fazer o melhor do Corinthians, não conseguiu extrair o melhor do Corinthians. Então, a estrutura do Corinthians, né, principalmente financeira, é o que faz com que o Corinthians tenha muitas dificuldades, porque o Corinthians conseguiu montar um time de 11 jogadores que são bons e o Corinthians não tem dinheiro para montar um elenco e ainda deve para alguns jogadores. Esse então, é o ponto mesmo, Fefão. Não pagar os caras também. Exatamente. Os caras correm mesmo. Acabou Eu o acho dinheiro. que isso é fundamental para que dinheiro. você tenha um time saudável. Você primeiro ter todas as contas pagas e depois você ter um elenco que você pode jogar. Por exemplo, o Depay se contundiu. A gente vai falar sobre isso. Vai entrar quem no lugar? O Yuri Alberto ficou contundido. Entra quem no lugar? Quando sai dos 11, amigão, o Corinthians tem muitas dificuldades. Cara, e o fator financeiro, acho que ele contribui muito para isso. Eu não acho que o Corinthians... Então, você amassou a pauta, você não vai falar. Peraí, não, você só vai falar na hora do cu. Cala a sua boca. Você só vai falar na hora do cu. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Pra mim, o Corinthians contratou bem, cara. É que assim, no começo do ano a gente elogiou. E agora não tá dando certo de estar criticando. Mas o Corinthians tem bons reservas. Eu não acho que o time do Corinthians é um time de 11 jogadores apenas. O Corinthians hoje, ele tem um problema muito sério, que o Dorival não consegue extrair o melhor desse time, velho. O Corinthians não consegue ter um time bem jogado, um time estruturado, um time taticamente bem postado em campo, com o Dorival treinando. O Corinthians... Pega o banco de reservas do último jogo do Corinthians, faz alguma coisa que preste aí. Pega você aí. Não era um banco ruim, não era um banco ruim. E outra, o Corinthians tem que decidir logo essa situação, ou resolver logo essa situação do Lingard, que é um jogador que vai acrescentar muito no Corinthians, mas que não teve sua documentação, seu visto de trabalho ainda liberado. Então, o Corinthians hoje, ele, em 2025, conquistou 2 títulos com esse mesmo time, ou não? Conquistou? 2026 trouxe mais reforços. Reforços esses que muitos deles já jogaram e deram conta do recado. O zagueiro Gabriel Paulista é titular, o Matheus Pereira no meio de campo chegou a ser titular, acabou se lesionando. Você pega, por exemplo, nas laterais, o Corinthians hoje tem um bom lateral direito reserva. Então o Corinthians montou um elenco forte. O problema é que não tá rendendo. Obrigado. E o extracampo atrapalha demais, hein? Romeu Tuma Júnior, inclusive, afastado do cargo da diretoria do Corinthians. Demoraram pra tirar esse cara, hein? Esse cara é um tumulto dentro do Corinthians. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, passando para a final contra o Cruzeiro, perdendo para o Cruzeiro em casa. Já parou para pensar nisso? O Corinthians, ele conquista o título da Copa do Brasil contra o Vasco, passando aperto em casa. O Dorival Júnior, ele conquistou o título da Copa do Brasil, tem todos os méritos, beleza, legal, mas não era um time consistente. O Corinthians tinha uma força muito grande jogando sob seus domínios. E essa força foi perdida. Os títulos que o Corinthians conquistou, Espípulo, a maioria deles não foi vencida, ou os principais jogos do Corinthians não foram vencidos em Itaquera. O Corinthians vence a Supercopa do Brasil contra o Flamengo jogando em Brasília. Então o time do Corinthians, do Dorival, não é um time que consegue propor jogo. É um time que sofre quando tem que propor jogo. É um time reativo. Mesmo sendo reativo, é um time que tem problemas defensivos, mas quando pega pra jogar e tem que ir pra cima dos seus adversários, sofre. Esse é o grande problema. O time do Corinthians, Dorival Júnior, é um time inconstante e fraco. O Corinthians, desses jogos todos, a maior parte foi pelo Brasileirão. Sim. Certo? Certo. No Brasileirão, o Corinthians não tem chance de ganhar. O Corinthians é um time que tem 11 bons jogadores, na minha opinião. Não acho que o banco seja tão grande assim. E o Corinthians, ele se mobiliza para certas competições. Para as competições que ele tem chances de ganhar. Então, a mobilização é muito maior. O Corinthians, com os 11 jogadores, que são os titulares, e uma mobilização, o Corinthians é um time muito forte. Então, você pode ver que a maior parte desses jogos é do Campeonato Brasileiro. Então, a mobilização é menor. Então, o Corinthians, se você pegar desses jogos, colocar os torneios de mata-mata, você vai ver que o número vai aumentar. Porque são torneios que o Corinthians tem chance de ganhar. Simples assim. O Corinthians não se mobiliza tanto para o Campeonato Brasileiro. Então, o aproveitamento em casa cai. Mas o Dorival ganhou título de mata-mata. Ganhou a Copa do Brasil. E ganhou também a Supercopa em cima do Flamengo. Ô, Fefão, eu acho também. É tiro único. Mas eu acho também que os jogadores, Guipa, escolhem que partida jogar. Os jogadores do Corinthians é nítido. Eu acho que não é escolher, é a mobilização, cara. Então, os caras correm mais em determinados jogos e empurram com a barriga em outros. Pô, é justo culpar o Dorival, porque com esses números é inevitável que a culpa caia nas costas do Dorival. Mas tem que cair, irmão. Sim. O Corinthians sempre foi um time a ser batido jogando sobre seus domínios. E agora não consegue ganhar com o Dorival. A culpa é de quem? Minha? O Dorival não tá conseguindo fazer o time jogar, gente.